gente! Aqui quem fala é Mark Kennedy Lund. Eu sou, como vocês vão perceber pelo sotaque, pelos erros de português, eu sou americano, mas moro no Brasil há muito tempo, mais de 50 anos. Vim de adolescente para cá e, apesar de muito brasileiro me perguntar, poxa, mas você pode mudar para lá, você não precisa de green card, etc. Por que você está aqui no Brasil? E eu acho que a resposta tem um pouco a ver com o nosso assunto de hoje, que é a escuta. E por que eu digo isso? Porque eu estudei, fiz faculdade lá nos Estados Unidos, meus irmãos moram lá, tal, vou direto para lá, tal. Mas eu me adaptei, me identifiquei mais com o Brasil do brasileiro, pela cultura e pela escuta que aqui tem e que lá não tem tanto. Lá as pessoas estão individualizados, eles ouvem o que querem ouvir e fica por isso, né? Então, desde criança, eu me identifiquei com a maneira brasileira de ser, adotei, tento me esforçar para imitar esse jeito brasileiro, e eu digo que é muito, muito gratificante, muito importante e super importante que o brasileiro toma consciência dessa capacidade natural que tem para escutar o outro. Até aprendi uma palavra através do português, depois descobri que tem no inglês também, que é alteridade. E a raiz da palavra é alter, e a gente tem alter ego, alternativa, altruísmo, tudo isso refere-se ao outro. E o que eu acho mais bonito do jeito brasileiro de ser é essa alteridade, esse foco no outro. E a gente tem duas maneiras principais para fazer isso. Um é no olhar e o outro é no ouvir. Dois sentidos super importantes. Então, a auscultação, aos ouvidos e etc., é uma dessas duas maneiras de engajar com o outro, o próximo, né? E acabei de ler um livro de um tal de David Brooks, um grande escritor best-seller dos Estados Unidos, e ele acha que nos Estados Unidos, nesse momento, está tendo uma crise de relacionamento, que aqui no Brasil não está tendo, do meu ponto de vista, ainda. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, as pessoas olham para o umbigo e falam com quem conhece, não fala com quem não conhece, etc. Ouve quem conhece, não ouve quem não conhece. E no Brasil, eu acho que o brasileiro, o que é a motor propulsora por trás dessa alteridade é um pouco a curiosidade que o brasileiro tem de conhecer o outro, né? Isso eu acho tão bacana. Vocês talvez não reparem, porque vem natural, faz parte da sua cultura, mas eu, americano, vindo de fora, reparo nessa característica, porque é diferente da característica com a qual eu fui criado, esse individualismo. E aí eu vejo no brasileiro, poxa, você vai na padaria, você está no ponto de ônibus, você está em qualquer lugar e surgir um papo é muito fácil, muito fácil. E essa foi a primeira coisa que, já com meus 14, 15 anos, eu já achei lindo demais. Eu falei, putz, a gente estava numa padaria lá no Guarujá, e o atendente nos batendo papo com a gente com atendente, etc. E eu falei, puxa, isso é tão diferente do que aquilo
do que eu estou acostumado, e achei bacana. E continuando nessa adoção minha dessa característica brasileira, eu, obviamente, me interessei ao ponto de querer estudar mais sobre isso. E eu trago para vocês o estudo mais antigo corrente que a Harvard tem. E diz, eles estudam há mais de 75 anos um grupo de pessoas que começaram aos 18 anos de idade e estão sendo seguidos anualmente de lá então, para entender o que é que faz a pessoa ser feliz, né? E a coisa que eles descobriram em todo esse estudo de 75 anos é que o relacionamento é o que mais garante a felicidade na longevidade da vida da pessoa. Então, eu acho que o brasileiro tem, por natureza, essa qualidade de buscar relacionamentos. E para buscar o relacionamento, você tem que ouvir o outro. E você tem que estar curioso para questionar, para perguntar e conhecer, etc. Então, eu me sinto um sortudo, felizardo, porque eu tive a oportunidade de aprender isso aqui, né? Nesses meus 50 anos aqui, observando e etc. E então eu concordo com os resultados da pesquisa de Harvard e que eu acho, quando eu comparo, eu fico, por exemplo, na Avenida Ipiranga ou Paulista versus sentar na Quinta Avenida, eu vejo dezenas de pessoas passando na calçada e lá nos Estados Unidos tem um ou outro conversando, um ou outro sorrindo, um em 1000 rindo. Aqui no Brasil, você pode ficar lá e você vai ver gente conversando, batendo papo, caminhando, sorrindo, dando risada, contando história e tal. E eu acho que esse é o ingrediente mais importante para explicar a felicidade do brasileiro. Agora, tem uma música, até depois eu passo para vocês o link, está gravado no YouTube e tal, que até ganhou um prêmio na Serra Negra, no festival de música que eu fiz lá anos atrás, que diz, eu tive que estudar essa maneira de ser. Então, eu adquiri essas qualidades intencionalmente, conscientemente. O brasileiro tem essas qualidades por natureza. Então, ele nem sempre sabe que ele tem. É tão natural que ele nem percebe. E quando uma coisa é tão natural que a gente não percebe que temos, é fácil perder. É fácil alguma coisa da vida tirar da gente. Eu acho que um pouco essa corrida da vida moderna, essa tecnologia do celular, etc., essa conectividade meio falsa que e materialismo também seria um outro fator, né? Eu até brinco, não é egoísmo, é egoísmo. Então, eu quero mais, tal. Então, essas qualidades estão, assim, começando a atacar essa maneira brasileira de ser, principalmente nas grandes cidades. Você vê no trânsito, você vê nas filas e etc. O pessoal não sabe, se preocupando com o umbigo e não com o outro. Então, nessa música, eu falo, gente, cuidado, protege aquilo que é seu. Essa maneira de ser é uma das dádivas que vocês têm, mas vocês vão ter que ficar ciente dela e você vai ter que proteger ela dessa
essa pressão moderna. E a melhor maneira de fazer isso, de proteger, é continuar ouvindo o próximo, continuar curioso, interessado em ouvir o outro. Então, o outro, como eu falei, pode ser alguém que a gente conhece, pode ser alguém que a gente não conhece, pode ser um refugiado, pode ser um motorista de ônibus, pode ser qualquer pessoa. E na medida que a gente se interessa pelo outro, em ouvir o outro, aí a gente estabelece essa teia de relacionamentos que nos mantém alimentado, né? E eu me sinto alimentado pelo fato que eu busco, eu faço questão de ter meus filhos que são brasileiros, eles põem a mão na cabeça, lá vai o papai falando com o motorista de táxi, lá vai o papai conversando com o garçom, lá vai o papai. Mas eu acho que é uma riqueza incrível que eu ganho com esses ouvidos, né? Ouvindo a pessoa falar, porque, como eu falei, olhar é uma coisa, ouvir é uma outra coisa. E para ouvir, não tem coisa melhor nesse livro do David Brooks, How to Know a Person, como conhecer uma pessoa. Ele dá uma metodologia que o americano precisa, porque ele não tem esse hábito. O brasileiro já tem o hábito, então eu leio o livro dele, que são os conselhos dele para o povo gringo. Eu falo, puta, o brasileiro faz isso brincando, né? Faz parte do dia a dia, do cotidiano. E então, uma das coisas que ele fala é que você tem que perguntar. Perguntas antecede a escuta. Então, você pergunta, não estou falando assim, pergunta, cadê a Avenida Paulista? Como é que eu chego na Ibirapuera? Não, estou falando, pergunta, quais são as coisas profundas da sua vida que você quer me contar? O que te mantém acordado no meio da noite? Quais são as metas que você tem na vida? Como é que eu posso te ajudar a alcançar essas metas, etc. Isso tem outro guru do mundo de negócios, que na verdade era um comandante da Marinha americana, e ele chama isso de aggressive listening, escuta agressiva. Vocês, aos ouvidos, têm outros termos, pontual e essas coisas assim. Cada um tem o seu, mas o fato é, a escuta é resultado de uma pergunta, né? Então, a gente se interessar pela vida do outro, fazendo perguntas, ouvindo respostas, ouvindo ativamente essas respostas, a gente forma um vínculo real com aquela pessoa. E, como o estudo do Harvard mostrou, a verdade é que a felicidade é a quantidade de vínculos que você tem. Então, essa é a minha leitura. Então, no filme Avatar, se vocês lembrem, tem aquela famosa frase, I see you, I see you. Mas aqui nós temos que definir ou usar a frase I hear you. Eu estou te escutando, né? E a gente mostra que estamos escutando com a linguagem corporal, com o próprio olhar. Estou olhando nos teus olhos quando você está me contando. E uma das coisas mais interessantes que na minha vida, eu sou meio educação executiva, fui professor, etc. Fui vendedor, fui empreendedor. E uma das coisas que você pode reparar na vida, que tem a ver com isso que nós estamos falando, você falar da sua história, você vai passar uma informação, você vai dar uma aula, etc. Às vezes a outra pessoa boceja. Mas uma coisa que eu posso garantir, se você botar outra pessoa para fazer o storytelling do lado dele, jamais ele vai bocejar, porque você está engajando a energia dele
e trazendo para esse relacionamento. Então, se você quiser realmente interagir com alguém, bota eles para falar e você fica na auscultação. Então, essa seria mais ou menos a minha colocação para hoje, para vocês.